A paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez estou aqui para concluir aquele estudo que eu falei sobre os anjos. Angelologia. Então hoje eu quero ler mais um versículo para reforçar e vamos concluir o assunto do anjo, tá bom? Eu quero que você pegue a sua Bíblia na sua casa, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Vamos ler? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar salvação? Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar salvação. Hebreus 1, 14. Então, a função dos anjos é trabalhar a favor daqueles que vão herdar salvação. Deus não criou anjos para andar curando, esse negócio de pregação. Olha o anjo aí colocando a mão, a enfermidade vai sair. Quem cura é Jesus. Anjo não cura, anjos são espíritos ministradores que estão a serviço para ajudar aqueles que vão herdar salvação. Eles trabalham ao nosso favor, nós os santos que vamos herdar salvação. Então, falando um pouco sobre os anjos, que eu falei no outro vídeo, vocês vão ver no outro vídeo, que eu falei do anjo do Senhor. Então, para concluir o anjo do Senhor, você lê em 1 livro de Reis, capítulo 19, e você vai ler tanto no primeiro livro de Reis, capítulo 19, como você vai ler no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 16 e 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 16 e verso 17. No segundo livro de Samuel. E no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 5 a 7. Lá vai falar do anjo do Senhor, que é um anjo diferenciado, tá bom? Aí a gente encerramos sobre o anjo do Senhor. E hoje nós vamos falar de Miguel. Quem era Miguel? Pega a sua Bíblia. Judas não tem capítulo. O livro de Judas só tem versículo, ok? Judas, verso 9. Como não tem capítulo, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronúncia de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel, ele aparece na Bíblia como um anjo guerreiro, um anjo protetor do povo de Israel, que peleja por Israel. Quando Miguel contendia com Moisés, pelo corpo de Moisés com o adversário, ele disse: o Senhor te repreenda. Por que Miguel disse: o Senhor te repreenda? Porque o nosso inimigo não é qualquer um. Tem pregador que fica assim, pisa na cabeça do diabo, esmaga a cabeça do diabo. Em primeiro lugar, o diabo é espírito. Ninguém consegue pisar na cabeça do diabo. O único que tem poder sobre ele só é Deus. Então, irmão, não fique brincando com um adversário que é perigosíssimo. O próprio anjo Miguel, que é poderoso, disse: o Senhor te repreenda. Quanto mais nós, que não oramos quase nada, não jejuamos quase nada, ainda queremos desafiar o inimigo que enfrentou Deus na eternidade. Então, meu irmão, vigie. Cuidado com aquilo que você fala, tá bom? Vamos vigiar. Então Miguel disse: o Senhor te repreenda. Vamos ver outras referências sobre Miguel em Daniel capítulo 10, verso 13. Daniel capítulo 10, verso 13. Se você tiver uma Bíblia aí, eu peço que você pegue. Daniel capítulo 10, verso 13, falando de Miguel. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. 20 é um dia, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Daniel orou 21 dias. Todo mundo conhece essa história. E durante 21 dias a oração de Daniel foi bloqueada pelos espíritos, as potestades malignas dos demônios. E o que acontece? Deus enviou Miguel, pelejou, venceu, e a oração de Daniel chegou até Deus. Ainda Daniel capítulo 10, verso 21. Daniel capítulo 10, 21. Mas eu te declarei que está escrito na escritura da verdade: ninguém há que os esforce comigo contra aquele, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel, príncipe do povo de Israel, que pelejava por Israel. Ainda Daniel capítulo 12, primeiro. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Então Miguel é um
príncipe que se levanta para pelejar naquele grande dia pelo povo de Israel. Para concluir aqui sobre Miguel, capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse, que Miguel é um anjo guerreiro, um anjo que guerreia a defesa do povo de Israel, um anjo de batalha. Miguel é um anjo de batalha, é um anjo muito poderoso. Capítulo 12, verso 7 de Apocalipse diz assim, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, a batalha, o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Então houve peleja, quando o inimigo se rebeliou no céu, que foi expulso. Miguel lutou com Satanás, os anjos que veio com ele, e Miguel prevaleceu, porque Miguel é um anjo guerreiro, anjo de batalha, e ele é um anjo poderoso que venceu todas as batalhas. Se alguém estiver na frente atrapalhando a oração do povo de Deus, Deus envia Miguel, ele pelejará por nós. Agora vamos falar um pouco sobre Gabriel. Quem era Gabriel? Capítulo 8, 26 de Daniel. Capítulo 8, 26 do mesmo livro de Daniel, vamos falar sobre o anjo Gabriel. É um dos anjos que aparece na Bíblia, e esse anjo é importante nós também entendermos sobre o anjo Gabriel. Daniel 8, 26, vamos ver aí? Daniel 8, 26 sobre o anjo Gabriel. Daniel 8, 26, que diz assim: E a visão da tarde, da manhã, que foi dita, a verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, esfraqueci, estive enfermo alguns dias e não levantei. Então, a gente observa que o anjo Gabriel apareceu a Daniel para revelar uma visão que Daniel teve, e Daniel não estava compreendendo esta visão. Então, o anjo Gabriel apareceu a Daniel. Você vai ler do capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, primeiro a seguir você vai ler, tá bom? Você vai ver quando o anjo aparece para ajudar Daniel na revelação. Agora vamos ver Daniel 9, 21. Daniel 9, 21. Daniel 9, verso 21, que diz assim: Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Lá no capítulo 8, 26, o mesmo anjo Gabriel aparece para Daniel para revelar os mistérios que Daniel não estava entendendo. Aí você vai ler na sua Bíblia Lucas 1, capítulo 19, e Lucas 1, verso 26. Lucas 1, capítulo 19, e Lucas 1, verso 26. Outra coisa, você vai ler na Bíblia sobre os anjos eleitos. Os anjos eleitos são aqueles que ficaram com Deus, os anjos obedientes. Porque aqueles que veio com o adversário são os anjos desobedientes, se tornaram anjos maus, anjos de treva. A Bíblia também fala sobre os serafins. Serafins está no capítulo 6 de Isaías. Com duas asas voava, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés. Querendo dizer, cobrir o rosto é reverência, santidade. Cobrir os pés, dizer que Deus é santo, com duas voava, representa o mover do Espírito Santo. Também a Bíblia fala do caráter dos anjos. O caráter dos anjos eles são obedientes, são reverentes, são sábios, são mansos, são poderosos, são santos. Então, a obra dos anjos, qual a função dos anjos? São mensageiros de Deus e servos de Deus. As obras dos anjos são servos para servir e adorar ao Deus, e são mensageiros de Deus para servir ao povo de Deus. Então, outro lembrete: os serafins são, no hebraico, ardentes. Serafins não podem sair do céu. Então, os serafins, a função deles foi adorar. Isaías capítulo 6. Eles não podem vir para a terra. Tem pregador dizendo que a igreja está cheia de serafins. Serafim não vem para a terra. Ele só fica no céu, adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Desejo tudo de bom, só vitória e só bênção.